5,39 de João diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vamos novamente? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. Disse Jesus, né? Diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Vamos novamente? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Agora eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra no livro de Romanos, ou na carta aos Romanos, melhor, né? Capítulo 10, versículo 8. Romanos 10, verso 8 diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura, Israel não o soube? Primeiramente, diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendia as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Que coisa, não? Nós temos que ter realmente piedade de Israel, não é? Mas a Bíblia diz que Jesus, quando veio, ele veio para o que era seu, não é? E os seus não o quiseram, não o receberam.
Depois ele diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, esta palavra que está escrito aqui é muito séria. Ele diz que, no verso 8, mas que diz, a palavra está junto de ti. Aonde mais? Na tua boca. Aonde mais? No teu coração. Palavra junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. É isso mesmo? É isso mesmo que acontece conosco? A palavra está junto, na boca e no coração. A qualquer momento, não é? Estamos incendiados, não é? Por esta palavra. E podemos abrir a nossa boca e falar a respeito do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A palavra está junto de ti. Gente, isso é um privilégio muito grande. A palavra junto de ti. A palavra na tua boca e a palavra no teu coração. Por isso, cada um de nós, desde o mais jovem na fé até o mais velho, os mais novos deveriam de já começar a executar esta palavra, não é? Porque quando a gente é mais novo, a gente obedece mais, né? A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais cascudo, né? Começa a ouvir, não dar crédito. E muitas vezes nós relaxamos, né? Mas essa palavra deveria arder constantemente em nós, às 24 horas do dia, em todo o tempo e em qualquer situação. Porque essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. Palavra de Deus. E essa palavra de Deus é coisa tão doce, né? Coisa tão preciosa para nós. Junto, na boca, no coração. Temos condições em todo o tempo, em qualquer lugar, de podermos professar essa palavra. E isto demonstra a vida de Deus, a vida gloriosa que Deus tem para cada um de nós. Então ele diz, no verso seguinte, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então nós temos uma palavra em Mateus 10, 32, alguém pode ler para mim aí aqui? Ou em Lucas também 12, 8, aquele que achar primeiro pode ler, que é a mesma coisa, ou quase igual. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Qual que você leu? Mateus 10, 32. Agora Lucas 12, 8. Mas todo aquele que me confessar diante dos homens, o Filho do Homem
o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. 9. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos santos de Deus, dos anjos, né? Dos santos anjos, né? Que coisa tremenda. Então, queridos, a palavra que está junto de nós, na nossa boca e no nosso coração, é uma palavra que não pode ser silenciada por nós em tempo algum. Ele diz aí na palavra que se nós o negarmos, ele nos negará. Se nós o confessarmos, ele nos confessará. Ele. Então vai, lê aí. Pode ler toda a Bíblia, não tem problema. Como é que é? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera, pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Quando ele vier buscar. Então, queridos, é algo para nós ficarmos acesos, né? Ficarmos acordados, ficarmos despertados, né? Nós estamos ouvindo aqui a palavra, aqui, né? Uma palavra de avivamento. Avivamento quer dizer, é colocar a vida de Deus em nós, essa vida poderosa do Espírito na nossa vida, né? Para que nós possamos correr esta carreira que nos foi proposta, olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, queridos, ele diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres. Também não é só falar, não é só confessar. Precisamos crer, né? Parece que crer não é assim tão fácil, né, como a gente pensa. Porque tanta gente crê em tanta coisa, né? Mas aqui ele está falando em crer nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus único, nesse Deus que é o Criador do céu, da terra, do mar e de todas as coisas que nele há, né? Um Deus tão grande, tão sublime, tão glorioso, tão exaltado, tão cheio de majestade, tão cheio de glória, tão cheio de poder. Jesus disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Então nós não estamos diante de um homem, nós estamos diante de Deus. Um Deus que falou e está falado. Deus falou, está falado. E ele diz aqui: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Que Jesus que você confessa? Qual é o Jesus que você confessa? Há muito Jesus por aí. Qual é o Jesus que você professa? É esse da Bíblia? É esse que morreu e ressuscitou? Vamos ver alguns textos da palavra de Deus em Atos. Atos 2. Atos 2, 24. Sabe, queridos, a maior dificuldade que tinham os apóstolos
na pregação do Evangelho, no princípio, era o quê? Proclamar que Jesus estava vivo. Havia sinais, havia prodígios, havia coisas tremendas no meio deles, mas o fator principal deles era dizer que Jesus, na verdade, morreu, mas que Jesus ressuscitou. E sabe que ele diz lá em 1 Coríntios 15, né, que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. E dos homens, nós somos os mais miseráveis, não é? Então ele diz, no verso 24, ele diz assim, de Atos capítulo 2, ao qual Deus ressuscitou. Olha, Rafael, é esse aqui que você citou hoje, não é? Soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retida por ela. Amém, queridos? Olha a palavra tremenda de Pedro aqui, dizendo, pelo Espírito do Senhor, ele diz, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retida por ela. A morte não poderia reter o príncipe da vida. Que coisa tremenda, não é? O príncipe da vida. Nós vamos ver mais na frente que ele vai dizer, Pedro vai dizer isto. Verso 32 do mesmo capítulo, ele diz, de sorte que exaltado pela destra de Deus, ou pela mão direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Amém. De sorte que exaltado, 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 pela glória do Pai. Oh, que coisa linda! Glória ao Senhor. Verso 32, ele diz, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Quantos que tem que ser testemunha? Pastor, né? O pastor, os diáconos, os pastores da igreja. Quem é que tem? Quem é? Está fraquinho, né? Nós não estamos pouca gente aqui, nós temos bastante gente. Tem gente aí nas igrejas que não tem nem 10% de vocês que estão aqui hoje. E eles fazem um barulho. Então ele diz aqui, no verso 32, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Vocês têm sido testemunha em todo lugar, onde pisar a planta do vosso pé, se tu uma bênção. Verso 36, 33, né? Eu já falei, né? Verso 33, agora, capítulo 3, verso 15, diz assim, e matasses o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Coisa linda. Chora não, menina, eu não dei o grito ainda para acordar você. E matasse o príncipe da vida, ao qual era impossível matar o príncipe da vida, irmãos.
Jesus só morreu porque Ele se entregou para morrer por nós. E era agora impossível que Ele ficasse na sepultura retido. E ao terceiro dia a Bíblia diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai. Romanos 6,4. Como é que Ele foi ressuscitado? Pela glória do Pai. Aleluia. E aqui Ele diz: e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos. Aleluias. Pedro está aqui debatendo com os homens da religião, porque ele havia feito um milagre de saúde a um homem coxo desde o seu nascimento, um homem com mais de 40 anos de idade. Pediu uma esmola para Pedro e João, e Pedro disse: não temos ouro nem prata, mas o que temos nós te damos, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Deu a mão para o homem e falou: levanta. E o homem estralou os seus artelhos e firmou seus pés, andou, saltou e glorificou o nome do Senhor. E esse pessoal está todo boquiaberto. Queriam saber quem é que fez isso. Foi Pedro? Foi João? Quem foi? O pastor Disseu? Não, foi o Senhor. Que Senhor? Que vocês mataram, ele diz. Vocês mataram o príncipe da vida. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, aleluia. Ressuscitou dentre os mortos, aleluia. Aleluia, aleluia. Do que nós agora somos testemunhas. Quando nós testemunharmos de Jesus, nós temos que, pelo menos na nossa vida, demonstrar que nós estamos vivos, que nós fomos também ressuscitados juntamente com Ele, que nós recebemos a vida da ressurreição, e que a palavra da nossa pregação não é acerca de um defunto, mas é do Filho de Deus, ressurreto ao terceiro dia. Glória a Deus, aleluia. Matasses o príncipe da vida. E ele diz no verso, no capítulo 3 de Atos, verso 26, ele diz: ressuscitando Deus ao seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós quem? Aos judeus, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. E até hoje, essa palavra tem que ser pregada, tem que ser cumprida em nosso meio. O que essa palavra vai fazer? Vai abençoar as pessoas e vai desviar cada um das vossas maldades. Os irmãos sabem do que eu estou falando, não é? Tem gente se conferenciando aí, mas sabe. Capítulo 4, verso 10, ele diz assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus o ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós, curado para o louvor, para a glória do Pai, aleluia. Que coisa linda, não é? Vocês vejam o sacrifício de pregar uma mensagem naquele tempo, porque havia entre eles um dito em que os discípulos roubaram a Jesus, e eles não sabiam onde puseram, e essa história com muito dinheiro foi esparramada entre o povo,
E agora os apóstolos, com grande poder, com grande unção, com grande autoridade, eles estavam agora enfrentando os principais do povo, estavam enfrentando os cabeças da religião, estava falando contra eles, que eles haviam matado o príncipe da vida, mas que Deus não se deu por vencido. Deus não se deu por vencido. Ele ressuscitou o seu filho ao terceiro dia, aleluia, e ele levantou o seu filho no poder glorioso da sua ressurreição, para o louvor e glória do seu nome. Capítulo 4, verso 10, que ele falou aqui: e seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, é a quem Deus ressuscitou dos mortos, e em nome desse que estes são diante de vós, aleluia, oh glória, que coisa. E ele falou mais aqui, no verso 11, diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não tem nenhum outro nome, nem de homem, nem de mulher, que possa salvar aqui na terra. Só tem um nome que foi dado como mediador entre Deus e os homens, é esse nome, Senhor Jesus Cristo, o qual Deus o levantou dentre os mortos, aleluia, louvado seja o nome da sua glória. 4:33, eu vou parar por aqui, para voltar lá em Romanos. Lógico, você não vai ficar tão alegre assim, que eu vou continuar, tá? E os apóstolos davam com grande poder. Será que não é isso que está faltando para a maioria de nós? Eles davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundância de graça, ou abundante graça. Em quem que havia? Todos eles. Por isso era feito os sinais, prodígios, maravilhas, era algo comum. Nós vemos um homem como Pedro, que é tão criticado muitas vezes pelos pregadores da palavra, um homem que sai do barco e anda sobre as águas. Quem aqui já andou sobre as águas, sem ser de barco, né? Ou de outra coisa aí, que agora tem um monte de coisa? Quem que saiu andando? Você já andou? Então, queridos, a gente fala tanto de Pedro, né? Ai, que Pedro negou, beleza? Você não negou nunca o Senhor, né? Você nunca negou o Senhor, você é um anjinho, santinho, né? Preparadinho. Agora, tem outras pessoas aqui que têm uma sombra tão ungida como Pedro tinha? A Bíblia diz que eles punham os doentes em leitos e camilhas, né? Esperando a Pedro passar, não orar, esperando a Pedro passar, para que ao menos a sombra de Pedro cobrisse algum deles, e todos que a sombra cobriam eram curados de qualquer enfermidade, diz de toda sorte de enfermidades. Irmãos, a gente fica, eu gostaria de ser como Pedro. Não, você quando abre a Bíblia, você fica criticando Pedro. Abre o seu coração, vamos ver a sua sombra começar a agir, ver você começar a poder andar sobre as águas. Não é possível? Jesus falou, tudo é possível ao que crê. Ele andava sobre as águas, ele disse que ele fez coisas grandes, e nós faríamos maiores do que ele fez.
Mas nós temos um bloqueio muito grande, né, para que isso não aconteça. E esse bloqueio chama-se incredulidade. Que coisa, hein? Então vamos examinar a nossa fé. E é o que ele está dizendo aqui em Romanos 10, versículo 9. Ele falou: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. O que é que eu preciso fazer? Só crer. Crer em quem? Na pessoa certa, Jesus Cristo. E o que vai acontecer? Será salvo. Salvo do quê? Será salvo do quê, queridos? Hein? Tá duro, né? Nós somos salvos de quê? Da morte eterna. Somos salvos do inferno. Somos livres do pecado. Somos livres da morte. Somos livres das garras de Satanás. E somos sobre eles mais que vencedores. Amém? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Olha, irmãos, para ser salvo tem que crer que Jesus agora é vivo. Que Jesus agora é vivo. Visto que com o coração, verso 10, se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Mas eu e você temos que chegar a Ele crendo que Ele existe, crendo que Ele é o Cristo, crendo que Ele não está na cruz, que Ele não está na sepultura, mas está ressuscitado, e Ele está assunto no céu, à mão direita do Pai na glória, com um nome acima de todo nome. E para Ele não há nada impossível. Pelo que também, na Bíblia diz em Filipenses 2,9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome dos nomes, um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, anjos, arcanjos, querubins, serafins, os 24 anciãos e os 4 seres viventes que eu conheço lá na glória, deve se ajoelhar perante o Senhor ressurreto, aleluia. Ele diz: no céu, na terra, os homens, debaixo da terra, os demônios. E ele diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do pastor Disseu, para a glória de Deus o Pai, para a glória de Deus o Pai. Nós precisamos aprender a dar glória a Deus. De que maneira? De maneira correta.
exaltando a Jesus, glorificando a Jesus, colocando a Jesus como o Senhor, o dono da nossa vida, aquele que comanda a nossa vida, pelo seu Espírito que habita em nós, nos guiando em toda a verdade, nos levando pelos caminhos que Deus quer que eu e você ande, para o louvor da sua glória, não nos caminhos que eu quero andar. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você quer ser salvo? Você quer ser salvo? Do quê? Salvo do quê? Da morte? Salvo do inferno? Salvo do poder de Satanás? Salvo para andar em liberdade de vida, para andar em santidade de vida, para andar na presença de glória do Senhor, para que o seu nome, unicamente o seu nome seja glorificado. E ele diz aqui, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, ou gentil, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Que coisa linda, não é? Deus não faz acepção de pessoas. Ele é rico. Ele é rico para o rico, é rico para o pobre, é rico para o sábio, para o entendido, é rico para o ignorante. Ele é rico para com todos. Nós fazemos diferença, mas Deus é rico, tanto para judeus como para os gentios, rico para com todos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas que invocação que você faz? Ai, Senhor Jesus, eu sou um miserável, eu sou um gafanhoto, eu sou uma borboletinha, eu sou uma minhoquinha. Não, você é uma cobra, uma serpente, um escorpião. Vamos falar a verdade. Aí Deus vem com salvação, se você quiser. Ele diz, porque todo aquele que invocar, irmãos, seja quem for, ele diz todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você crê nisso? Amém. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Diga amém. Diga amém! Olha, como nós somos crentes, diabo que saia da frente agora, que nós vamos passar por cima. Que essa igreja tem gente valente, não é? Que coisa linda. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmão, nós temos promessas de Deus nessa casa tremendas. Aqui tem rios de vida, aqui tem águas da vida, aqui tem a vida da ressurreição. Nós temos tudo aqui para respirar a glória do Senhor. Nós temos tudo para respirar com fé e levarmos essa mensagem poderosa de salvação.
para os quatro cantos da terra. Graças a Deus, nós já temos alcançado alguns lugares da terra, né? Aleluia. Agora ele diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Se ninguém pregar, você ouve? Então ele diz: como ouvirão? Ei, como ouvirão se não há quem pregue? Eu gostaria que Deus desse uma sacudida em mim e você nessa noite de maneira especial, para que nós não venhamos a fechar a nossa boca, porque muitos de nós está cheio da palavra do Senhor, está rico da palavra do Senhor, mas não dá um passo para alcançar nem os seus parentes que estão necessitados de salvação. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Para que essa palavra aqui? Bate aí no peito, se é que tem. Diga, é para mim. Você que é incrédulo não precisa bater não, mas se você for crente, diga que essa palavra é para mim. E como pregarão, se não forem enviados, como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Alguém poderia bem falar sobre isso? Aqui o nosso irmão Rubens, né, que tem um salão de beleza. Ele sabe que uma das partes mais feias que nós temos no corpo é os pés. Tem pé de tudo quanto é jeito, né? Uns têm calo, outros têm esporão. Não é irmão desse que eu falei, não? Joanete. Vamos, fala aí, me ajuda aí, ô. Tem medo de falar, né? Vai, manda lá pro seu salão para arrancar essas coisas lá. Frieira. Aquele cheirinho forte. Às vezes é por falta de lavar o pé, mas é por isso. Não é? O que mais? Unha encravada, então não. Ixi. Esses são os meus pés, pode ser os seus pés, mas que a Bíblia diz: quão formosos são os pés dos que anunciam? Dos que anunciam? Dos que anunciam? Dos que anunciam a palavra que traz paz. Que coisa tremenda, né? Ele diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Tem gente, muita gente anunciando coisa ruim por aí, né? Mas ele diz aqui: dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. É isso que você anuncia? Coisas boas. Há uma coisa melhor do que Jesus? Uma coisa melhor do que a palavra de Deus? Uma coisa melhor do que o Espírito Santo habitando em mim, habitando em você? Há alguma coisa mais forte do que isso? Então você tem esses defeitos no pé?
Você vai dizer, eu não posso andar. Pode. Você vai no shopping, você vai no mercado, você vai na feira, você vai na loja no fim de ano e no começo também. Você anda para lá e para cá. Hoje eu estou morto, mas não está, amanhã está vivo de novo. Estou morto e cansado. Mas tem todas essas coisas, tem joanete, né? Joanete, tem esporão, tem frieira, tem chulé, tem... Por que não podemos andar para pregar a palavra do Senhor? Um monte de desculpas. Mas eu posso ter o maior defeito no meu pé. Deus vai olhar para os meus pés e dizer: filho meu, quão formosos são os vossos pés. Principalmente dentro do sapato. Gente, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Essa para nós também tem sido uma boa desculpa. Ele não quer nada, ele é isso, ele é aquilo, ela é isso, ela é aquilo, não é? Nós colocamos desculpas pela nossa incredulidade e pela nossa falta de fé, de corrermos a carreira que nos está proposta, olhando somente para Jesus, não olhando para quem gosta de você ou quem não gosta. Pastor Marcelo está falando comigo hoje que Deus colocou ele num lugar onde ele trabalha, que ele está ficando cheio de responsabilidade, né? Para quê? Para matar aquelas pessoas? Para ajudar. Pessoas com dificuldade em todas as áreas da vida. E Deus está fazendo, usando ele, ganhando salário e usando ele para pregar o Evangelho. Eu não prego o Evangelho porque o pastor não me manda, o pastor não me paga, o pastor não me dá salário. Não. Primeiro você vai anunciar, vai ganhar o povo, depois a gente conversa sobre salário. Você não ganha uma água para Jesus, não ganha ninguém e quer ter salário. Salário para quê? Não, se o pastor me der um salário, me mandar, eu vou. Vai para onde? Você vai fazer piquenique? Vai para onde? Para o estrangeiro? Vai fazer turismo? Porque, irmão, se você não prega o Evangelho aqui no Parque América, você não vai pregar em lugar nenhum, nenhuma nação, você vai pregar o Evangelho, porque quem não trabalha aqui, não trabalha em lugar nenhum desse universo. O diabo é o mesmo em todo lugar, e em alguns lugares mais enfurecido do que é para nós aqui no Brasil. Como ouvirão se não há quem pregue? Mas o povo é duro de coração, o povo é incrédulo, o povo é isso, é aquilo. Irmãos, isso é desculpa minha. Porque nós estamos trabalhando com todo o poder de Deus. Jesus falou: a mim me foi entregue todo o poder no céu e na terra. E Ele deu para nós o quê? Poder. Nos comissionou, deu poder, deu autoridade, deu poder, deu autoridade, deu poder, deu autoridade para quebrar toda e qualquer obra do diabo. Agora, precisamos o quê? Crer.
Todo aquele que crê será salvo, e quem for salvo vai anunciar a salvação que ganhou em Jesus Cristo. Desde o pequeno, desde o primeiro dia, desde os primeiros momentos, aquela pessoa começa a abrir a boca e testemunhar do que Cristo fez na vida deles, e eles começam a perturbar as pessoas, eles começam a levar o evangelho às pessoas, eles começam a anunciar, como está escrito aqui, a palavra do Senhor. Mas ele diz, nem todos. Mas digo, porventura, não ouviram sim por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até aos confins do mundo. Essa palavra aqui, irmãos, já chegou até aos confins do mundo. Quer você creia ou não, está escrito aqui. Esta palavra foi levada até aos confins do mundo. E nós não podemos parar de anunciar, seja no Parque América, seja no parque que for que você mora, seja no Brasil ou fora do Brasil, eu e você temos a obrigação de proclamar a grandeza desse Jesus vivo, ressuscitado, poderoso, com autoridade no céu e na terra para fazer o que Ele quer. E não entre você nessa palavra aqui Isaías, verso 20, Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Quem é esse povo? É os gentios. Quem são? Nós. Ou éramos? Nós. Jesus veio para o seu povo rejeitou. A Bíblia diz em João 1,9, diz... E agora fugiu? Aí está a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. João Batista estava pregando isto, né? Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Depois ele diz no verso seguinte: estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. E não conheceu porque não quiseram conhecer, não conheceu. Ele diz, não conheceu. E ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E apareceu um povo, principalmente aqui no Brasil, que estava fora do programa de Deus, e Deus então arrebanhou a nós. Ele diz, pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Nós éramos um povo entregue aos ídolos mudos, servindo a ídolos mudos, a deuses que não são deuses. E Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu grande amor, estendeu as suas mãos sobre nós. Gente, pensa nisso. Jesus não veio para morrer por nós, ele veio para morrer pelos judeus. Ele veio, morreu pelos judeus. E os judeus não quiseram recebê-lo como Messias. E até hoje eles não o recebem como Messias. Porque para eles era impossível vir um filho do Zé.
Eles queriam um rei como Davi, no palácio real. Né? Viesse assim na linhagem de Salomão, rico, poderoso. Ou guerreiro como Davi, para tirar deles a opressão. Ele veio então como uma pessoa tão simples. Pensa nisso. Quando ele chegou, não teve lugar para ele, a não ser numa manjedoura, para nascer. E quando alguém descobriu que havia nascido um rei, foram perguntar lá no palácio e logo o rei se interessou e falou: olha, vocês vão lá, porque tinha uma estrela que estava guiando eles. A estrela levou eles até aonde estava Jesus, não mais na manjedoura, que Jesus já tinha uns 2 anos numa casa, e chegando lá, abriram seus tesouros, ouro, incenso e mirra, e adoraram ao Messias. E o Espírito do Senhor disse: não volte a dar a notícia para o rei, vai por outro caminho. E o rei ficou enfurecido. Falou: apareceu outro rei, pois vimos a estrela. Ele falou: vou matá-lo. Mas não, não conseguiram. Porque Jesus pegou a José, que é José, né? Dirceu, Zé. E mandou ele para o Egito se esconder. Ele foi lá, se escondeu até que o rei morreu. E que havia outro rei reinando, e ele voltou. E foi lá para Nazaré. Outra coisa, que não podia vir coisa boa daquele lugar. Pode vir coisa boa lá de Nazaré. Gente, sabe quem veio de lá? Jesus. 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 Jesus, o Cristo de Deus, veio para buscar aqueles que creem no seu nome. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, toda aquela que invocar o nome do Senhor será salvo. Sem exceção. Ele veio para o que era seus, e os seus não quiseram. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Está escrito aqui em Romanos, agora não sei se eu vou achar, mas ele diz que há uma plenitude dos gentios. Eu sei que é de 9 a 11, aí se os seus irmãos acharem, me ajudam. 11:25. Ele diz aqui: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Pastor, o que é isso? Quantas pessoas são? Não sei. Ele não disse quantas são, mas ele disse que há uma plenitude. Deus escolheu um número de plenitude. E quando esse último gentio falar, ainda pode ser nessa noite, eu recebo Jesus, acabou, não entra mais ninguém. A plenitude foi estabelecida. Você que está dentro da glória a Deus, e não perca o seu lugar. Ah, mas 144 mil, não tem nada a ver com 144 mil. 144 mil são judeus natos, não são gentios. Eu estou falando a plenitude dos gentios haja entrado.
Pode ser nessa noite, pode acabar nessa noite. Esta graça de poder invocar o nome do Senhor e ser salvo. Você vai dizer, não, eu vou deixar para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. A sua vaga já foi tomada por outro. E vou dizer mais, eu não faço apelo não. Se o Espírito te convencer, você venha para aceitar Jesus, que eu não faço apelo não. Jesus não é fim de feira, você tem que vir a Ele arrependido dos seus pecados e confessar os seus pecados e recebê-lo como Salvador e Senhor, para que você possa servi-lo em novidade de vida, amém? Mas que diz a palavra? Está junto de ti, na boca e no coração. Essa é a palavra das palavras. Não pode haver outra palavra maior do que esta palavra que é de Deus. Graça e paz, Deus abençoe.